Certo. Então, o padre Ezequiel teve uma experiência com o Senhor esta manhã e durante a maior parte do dia foi um êxtase que Deus o colocou. E então ele teve um sonho muito longo. Então o padre começou. O começo do sonho parecia que estávamos no estacionamento do Smith. Algumas pessoas locais e algumas pessoas com hábitos como os nossos, que eram novos membros da comunidade e nós ainda não os conhecemos e muito parecidos com pessoas como os birmaneses. Eles tinham aquele visual oriental no rosto, mas realmente bronzeados do sol e usavam essas cores, cores açafrão, quase como os budistas usariam açafrão e cor de ferrugem. E nós entramos na loja. Duas coisas aconteceram. Primeiro, os figurões da loja foram chamados, porque estávamos lá, mas eles entraram por engano e foram longe demais na loja. Nós estávamos na frente, então eles passaram por nós, porque nem estávamos lá, sabe? Então eles chamaram a polícia, e então eles chamaram a igreja, as pessoas oficiais da igreja católica. Eu e alguns outros irmãos e irmãs que ainda não conhecemos, eles são novos candidatos para vir e enquanto entrávamos e toda essa confusão estava acontecendo, um de nós estava segurando um galho alto, como um galho de árvore, parecendo um cajado com um ostensório no topo, sabe? Mas era velho e de madeira, esculpido, muito rústico, sabe? Das pessoas. E andamos por um corredor. Nós contornamos outro e demônios estavam se manifestando. A propósito, aqui e ali, eles estavam saindo das paredes da loja e das prateleiras e das pessoas. Mas havia também um grupo que começou, um grupo de, sabe, pessoas do campo que estavam apenas andando ao nosso lado. Eles ficavam ligando para parentes e amigos e dizendo para eles virem, sabe? Algo sagrado estava acontecendo ali. E conforme nos movíamos em direção à frente da loja, o ostensório, o Santíssimo Sacramento, seu corpo, simplesmente apareceu. Simplesmente se formou dentro do vidro, certo? Ah, então você estava carregando o ostensório sem hóstia? Certo, e nós demos a volta, dando a volta e uma hóstia começou a se formar no ostensório, seu corpo. E as pessoas eram pessoas muito devotas e, sabe, pessoas pobres, em outros países são. E eles estavam ajoelhados e se curvando. E ao mesmo tempo, você tem esses, quero dizer, eles até chamaram padres e bispos católicos, um ou dois bispos, tentando dizer às pessoas que, sabe, não nos seguissem, que isso não era de Deus, e tanto faz. E adivinha quem vira a esquina? Padre Pio. E Padre Pio andou por aí, colocou o braço na minha frente e disse: deixa essas pessoas em paz, elas são de Deus, isso é de Deus. E imediatamente ele caiu de joelhos e começou a adorar o Senhor. E havia manifestações celestiais
celestiais acontecendo ao nosso redor. Então, esse grupo começou a crescer e a empurrar, afogar os demônios, empurrá-los de volta. A polícia estava tentando descobrir se deveria ou não registrar, sabe, multas ou o quê, mas eles tinham uma verificação com o tribunal. Foi uma confusão, como se eles não quisessem nos prender falsamente. E a igreja, quem é da igreja católica, sabe? Eles estavam vestidos com todas as suas costas e elegância e tudo. E sabe, eles estavam tirando fotos e dando golpes, mas as pessoas continuavam chegando e isso só crescia e crescia e crescia. Em um ponto, o Padre Pio entrou e colocou os braços sob os meus braços. Não conseguia ficar de pé, ele estava me segurando. Meus estigmas começaram a aparecer junto com os dele, e ele e eu estávamos sangrando profusamente em nossas mãos, coroa de espinhos, nossos pés, a ferida em nosso lado, e era como se o céu tivesse invadido aquele lugar e as pessoas estavam construindo pequenos santuários e pequenos altares, e quero dizer, eles estavam trazendo flores e coroas de flores e tudo o que podiam fazer e ser para o rei. Era um mercado. Bem, ele se transformou em algo bem diferente. Quer dizer, sério, o céu simplesmente tomou conta deste lugar. Esqueça o mercado ou qualquer coisa assim. Aqueles eram a pureza e o poder e a luz de todo o céu. Simplesmente invadiram o lugar e se espalharam e empurraram toda a escuridão para trás, empurraram todos aqueles da hierarquia católica e os da segurança da loja tinham vindo de Albuquerque e eles eram chefes de segurança da rede de supermercados. Eles estavam completamente perdidos. Eu quero dizer, eles estavam apenas confusos. Então, entre a polícia e aqueles da igreja católica e os oficiais da rede de supermercados em Albuquerque, tipo 3 horas de distância de mim, eles meio que convergiram, mas então eles continuaram sendo empurrados para trás, e empurrados para trás, empurrados para trás, assim como da santidade, das manifestações do céu, sabe? As fragrâncias e as cores e os sentidos, coisas que percepções que você perceberia que estavam em um nível celestial. E em um ponto, Padre Pio foi até nós, onde nós tínhamos plantado. Havia muitos seminaristas ao nosso redor e eles eram nossos seminaristas e candidatos ao sacerdócio, assim como várias irmãs. Todos estavam chorando e havia uma reverência tão profunda, alegria profunda e reverência e felicidade. Eu gostaria de dizer que era como se o próprio Jesus tivesse vindo em carne, mas ele veio e naquele momento simplesmente foi como ondas de graças e glórias celestiais, e eu não sei como explicar, mas simplesmente nos inundava em ondas após ondas. Não sabíamos se estávamos no céu ou na terra e não nos importávamos. Fomos todos atraídos para a hóstia, o pão que se tornara seu corpo. Este é o meu ponto. Eles viram a transformação? Sim, todos viram. Eles o viram, sabe?
Você quer dizer que o ostensório estava vazio? Sim, e eu estava caminhando com isso até que uma hóstia começou a aparecer. A comunidade, a grande hóstia que é consagrada, então é o corpo dele no ostensório. Não era dourado com ouro ou algo assim. Tudo era muito puro, muito profundo, muito limpo, intocado. Eu quero dizer, sem restrições. E o próprio Senhor parecia estar comovido. É como se toda a equipe estivesse animada para onde continuava, se movendo e se curvando em direção às crianças, especialmente as crianças pequenas e as avós pequenas e as senhoras. Suas vestes açafrão e a cor de ferrugem, sabe? O tipo de vestes e roupas budistas se tornaram brancas, sabe? Todos estavam vestidos de branco, e exceto o Padre Pio e eu e alguns de nossos irmãos e irmãs, nós ainda estávamos usando nossos hábitos marrons. E eu adormeci na hora em que as meninas chegaram aqui esta manhã, que era o que, tipo 11 horas, algo assim, até que acordei exatamente às 3 horas. Eu voltei a mim e 3 horas é a hora da misericórdia, quando o Senhor morreu por nós na cruz. Foi isso, tão santo, tantas conexões, e não havia nada supersticioso ou algo assim. Não havia nem uma dobradiça, um toque disso. Era simplesmente santo. Nós estávamos todos envolvidos na pureza e na profundidade do... Quero dizer, era tão espesso que você poderia simplesmente cortá-lo com uma faca. Simplesmente impregnou o ar e tudo ao redor dele e tudo ao nosso redor por 4 horas. Eu estava em êxtase completo, levado para longe em algo realmente, verdadeiramente mais do que um sonho. Quer dizer, era tão real. Eu demorei um tempo para perceber que estava de volta e aqui na minha casa, neste universo, nesta terra. Quer dizer, uau! Então, ontem à noite, nós recebemos algumas escrituras sobre sucesso e então houve uma visão de formatura da faculdade, bonés como Capelo e Beca, e tudo nessa mesa de celebração, como uma mesa de refeitório de ponta a ponta, com os chapéus de formatura nos pratos, no ar do jantar. E me foi dado a entender que nós estávamos nos formando. Eu quero dizer, nós tínhamos terminado pelo menos essa parte do nosso curso. Nós estávamos nos formando e o Senhor estava nos formando para um nível mais alto. Houve outra situação, além do sonho. Isso foi ontem à noite, quando eu comecei a ver cobras em momentos diferentes. Mas assim que eu via as cobras, um pé grande descia e esmagava essas enormes sucurias. Quero dizer, essa pessoa que era daquele tamanho, e quando eu olhei para cima, eu pude ver que eles estavam vestidos com armadura de batalha romana, com uma lança na mão esquerda. Era apenas um anjo, e uma espada na direita. Era São Miguel, arcanjo. E quando essas coisas começaram a surgir, quero dizer, ele estava em todo lugar, de um passo, e ele estava no Arizona, sabe? Elas saíam das pedras lá
Ele pisava nelas. As cobras saíam das pedras e ele, São Miguel Arcanjo, pisava nelas. Elas saíam das pedras ao redor, subindo e descendo degraus. Mesmo em lugares como Nova York, elas saíam das pedras e penhascos. Uma aqui, uma ali, nunca em grupos, mas elas eram todas como constritoras, como jiboias, sucuris, esses tipos de cobras gigantes, sabe? Desceu alguns degraus chuvosos ou algo assim, e ele estava nele, e eu tenho que dizer, era como quando ele se levantou nesta lança em sua mão esquerda, junto com a lança estava seu escudo, e ele, São Miguel Arcanjo, estava de pé. Infelizmente, eu perdi parte desse sonho, do trecho que eu estava gravando para esse vídeo. De alguma forma foi cortado, mas o que o Padre Ezequiel estava dizendo é que quando São Miguel estava com um pé em Nova York e outro pé na costa oeste, era como se ele estivesse guardando o país inteiro, como um santo padroeiro da América. E eu me arriscaria a dizer que provavelmente é porque há tantos judeus aqui, hebreus aqui. Eu sei que minha mãe escondeu nossa identidade de mim, que éramos hebreus da tribo de Judá. Madre Claire continua. Mas ela nunca me revelou isso. Eu só descobri depois que ela faleceu. Então, até mesmo o povo hebreu com nomes diferentes, não como Levi, mas outros nomes que são mais obscuros. Judeus crípticos que se estabeleceram aqui na América, especialmente em Chicago e Nova York. E eu nasci em Chicago, e minha ancestralidade remonta à praga, onde muitos judeus crípticos se refugiaram quando foram dispersos. O Senhor os abençoe, queridos moradores do coração. Por favor, pressionem o relacionamento com Deus Pai. E mais ainda, está por vir. Tenho cerca de 4 mensagens do Senhor que ainda não gravei, e eu vou tentar gravá-las rapidamente para não deixá-los esperando. Muito obrigada, queridos, por se importarem conosco e nos ajudarem a cobrir o custo da lenha para os pobres. Vocês têm corações tão ternos, nós realmente apreciamos isso. E eu sei que uma recompensa os aguarda no céu. Deus os abençoe.